Sabe aquela realidade densa, física, que a gente toca e sente todos os dias? Bom, hoje nós vamos usar ela apenas como nosso ponto de partida. Vamos mergulhar fundo e desvendar a arquitetura do universo invisível, detalhada lá no primeiro capítulo do livro Os Corpos e Suas Dimensões, do Eric A. Uzame. Para quem busca compreender aquele ponto exato, sabe, onde a ciência mais rigorosa se cruza com a espiritualidade profunda, esse estudo é um verdadeiro divisor de águas. Ele tem um poder de transformar de forma definitiva como a gente enxerga tudo ao nosso redor. Então, prepare-se para uma reflexão intensa sobre o nosso lugar nesse cosmos imenso. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. O que será que realmente existe além dessa matéria física que os nossos sentidos limitados conseguem captar? A gente costuma carregar essa crença, de que o universo termina naquilo que a gente pode ver, medir ou pesar. Mas e se o nosso dia a dia for, na verdade, só a pontinha de um iceberg cósmico colossal? O autor meio que nos sacode e desafia essa percepção, mostrando que a matéria não acaba no plano físico de jeito nenhum. Ela simplesmente se transforma, se eleva. É um convite para a gente abandonar de uma vez por todas essa ilusão de que o mundo visível é o limite de tudo. Para a gente conseguir entender a escala de tudo isso, precisamos falar sobre a base desse estudo, os chamados graus de sutilização. A ideia aqui é que a matéria consegue se sutilizar, ou seja, ficar progressivamente menos densa em 54 graus diferentes. E olha só a mudança de paradigma. O nosso planeta, as galáxias inteiras, todo o universo que a gente consegue ver nos telescópios, tudo isso é só o primeiro grau, é o mais pesado, o mais denso. Os outros 53 graus formam o que a gente chama de plano astral. É de explodir a cabeça pensar que o nosso mundo é só uma fração minúscula de uma estrutura gigantesca e sobreposta, onde várias dimensões ocupam exatamente o mesmo espaço, ao mesmo tempo, sem uma trombar na outra. E a mecânica disso, na prática, é fascinante. Para cada dimensão física, existe uma subdimensão astral que é correspondente. A primeira dimensão astral é literalmente uma dimensão cópia. Absolutamente tudo que existe aqui no físico, até o menor átomo microscópico, tem uma cópia exata, só que vibrando numa frequência mais sutil lá no astral. A sua casa, os objetos na sua mesa, o seu próprio corpo, tudo tem um duplo invisível coexistindo em perfeita harmonia, no mesmíssimo espaço. É uma arquitetura espelhada simplesmente perfeita. Mas antes da gente ir para camadas mais profundas, a gente precisa falar do psicossoma. O psicossoma, que muita gente conhece como perispírito, é o nosso verdadeiro gêmeo energético. Ele é o primeiro corpo astral, uma cópia tão perfeita que mapeia cada célula, cada órgão do nosso corpo físico. E o mais interessante é que é uma via de mão dupla, sabe? Se o corpo físico sofre um impacto muito forte, o astral sente. E, por outro lado, muitas enfermidades que nascem lá no astral começam, aos poucos, a se manifestar na nossa carne aqui no físico. É uma dança invisível e constante, onde a nossa energia dita a nossa vitalidade. E o que é maravilhoso nesse sistema é como ele une a física de partículas com a vida espiritual. Existe uma diferença crucial entre a matéria inanimada, tipo uma pedra, e a matéria animada, que somos nós, os animais, as plantas. Num ser vivo, o núcleo astral desse psicossoma consegue se deslocar ligeiramente do físico, mas continua ali, alinhado e interpenetrado. É justamente esse microdeslocamento atômico que garante que a vida e a nossa consciência continuem existindo, rompendo totalmente os limites da matéria pesada. Então, vamos continuar nossa jornada e tirar as rodinhas de treinamento. Saindo da primeira dimensão, que é a cópia, a gente passa pela segunda, que guarda só o magnetismo e imagens fugazes da matéria, daí entramos na terceira dimensão astral. Essa é super intrigante, é uma zona de transição escura, feita quase que só de correntes e campos magnéticos. E passando por esse filtro, a consciência finalmente chega na quarta e na quinta dimensões. Aqui, o jogo muda. A matéria astral não é mais só um espelho do físico. Ela vira um universo totalmente novo, vibrante e absurdamente moldável pela força da mente. Imagina o seguinte cenário na quarta dimensão astral. A matéria lá é tão maleável que flocos de matéria livre são atraídos e moldados até pelo campo magnético de uma simples cadeira física. A matéria inanimada lá não tem aquela rigidez inflexível daqui da Terra. Ela é literalmente esculpida pelos nossos pensamentos contínuos, pela nossa emoção. Ela reflete instantaneamente a frequência de quem está ali interagindo. É um universo em transformação constante, servindo como uma tela em branco para a energia mental do ambiente. Para deixar isso mais palpável, o autor traz um relato real muito bacana. Uma pessoa, num estado lúcido nessa dimensão, contou o seguinte: durante um sonho estava voando, e junto a mim, um pássaro enorme. Isso ilustra um princípio mágico, mas muito real.
A nossa consciência tem o poder inato de manifestar formas-pensamento na hora. A matéria obedece à nossa intenção emocional. Se você focar o pensamento lá, você cria desde uma tempestade de nuvens densas até um pássaro gigante e majestoso voando do seu lado. Isso leva a gente para uma constatação que chega a ser poética e até um pouco melancólica quando a gente compara as duas realidades. Pensa bem. Aqui no físico, nossos maiores impérios, nossas cidades mais majestosas, vão inevitavelmente virar poeira e ruína com o tempo. Mas lá no astral, civilizações ancestrais inteiras, como as dos Incas e dos Maias, continuam intactas, vibrantes nas dimensões superiores. Elas se mantêm erguidas unicamente pela força colossal da memória coletiva e da energia de quem as habitou e ainda habita. O amor e o foco mental são os verdadeiros construtores da eternidade, percebe? Aí você me pergunta, tá, mas como a nossa consciência navega por tudo isso? A chave está num mecanismo supernatural de deslocamento do nosso psicossoma. Pode ser naquele desprendimento temporário que acontece toda vez que a gente vai dormir ou naquele momento definitivo da passagem da morte física. O mecanismo é o mesmo. O nosso psicossoma solta as amarras daquela casca densa e simplesmente sai, levando junto toda a nossa memória, nossas emoções, nossa cultura e a nossa essência imortal. Nada se perde. E não tem nada de sobrenatural nisso. É um mecanismo biológico natural do universo. O corpo físico deita e descansa. O psicossoma automaticamente se solta e a consciência ganha asas e se expande para essas dimensões superiores. E sabe o que eu acho mais incrível no texto? Isso não é um privilégio humano. É um direito universal. Os animais, as plantas, todos participam desse mesmo suspiro noturno, expandindo a própria essência enquanto a matéria densa recarrega as baterias. Então, para fechar nossa reflexão de hoje, eu queria deixar um eco dessa ideia com você. A arquitetura do universo não é um cenário fixo de pedra. É um tecido vivo que responde a quem nós somos por dentro. Se nossa consciência viaja por esses mares invisíveis e molda mundos inteiros todas as noites, usando a matéria-prima das nossas emoções, crenças e medos, que tipo de realidade a gente está ajudando a construir? No coletivo, agora mesmo, a cada respiração. É uma percepção que muda o jogo, né? O invisível está só esperando a arte da nossa consciência. Muito obrigado por mergulhar nessa análise comigo. E até a próxima exploração.